Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, num dia de grande agitação e turbulências no meio político, ainda em função da indicação do nome do ministro Flávio Dino pelo presidente Lula para compor uma das vagas no Supremo Tribunal Federal deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber. Há também a indicação do senhor Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria da República. Ambos os nomes estão sendo aí debatidos por todos os cantos, mas o que está criando mais temor, mais preocupação pela ótica dos criminosos que atuaram durante os 4 anos que a figura do inelegível esteve à frente do nosso país, é a indicação do ministro Flávio Dino. E ele está adotando já há algum tempo algumas estratégias para poder, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, ter ampla liberdade para ajudar a colocar na cadeia essas criaturas todas que estão fazendo muita agitação nesses últimos dias, né? Vou conversar com vocês sobre quais são esses acontecimentos, quais são as perspectivas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui das nossas atividades, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende e não esqueça, dê seu joinha, seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir aqui, porque tem muita coisa. Vou começar aqui por esse editorial aqui do jornal mais importante do nosso país, e eu digo isso porque é um das ferramentas do maior conglomerado de comunicação da América Latina, as organizações Globo. Então, quando a gente tem aqui o editorial do jornal, é porque ele está espelhando o pensamento de quem determina a direção editorial de todas as ferramentas que eles têm espalhadas em todos os segmentos, né? E eles fizeram um editorial aqui, chamando a atenção do nome dessa indicação do ministro Flávio Dino, né? O título é: Com solidez técnica no STF, Dino deve deixar as polêmicas. Sabatina precisa se guiar por aspectos jurídicos sem que prevaleçam as controvérsias de natureza política. E aí, o último parágrafo do editorial diz: Dino está longe de ser unanimidade mesmo entre os governistas, mas suas qualidades são inegáveis. É pouco provável que não consiga reunir os 41 votos necessários para ocupar a cadeira do Supremo aberta pela aposentadoria da ministra Rosa Weber. Gente, é muito improvável que o presidente Lula tenha feito essa indicação do nome do ministro Flávio Dino sem ter um termômetro de como anda o ânimo dentro do Senado, se ele pode contar com 41 votos ou se ele não pode contar com 41 votos. Então, não foi à toa que o nome ficou sendo represado durante alguns meses, né? O do senhor Paulo Gonet não foi colocado anteriormente, mas isso se deve a outras razões aqui, a gente vai comentar também. Bom, segue aqui o editorial. Uma vez nela, seu destino será demonstrar a todos ter deixado de atuar como político para voltar a agir com o conhecimento, a serenidade, o destemor e, sobretudo, a imparcialidade exigidos pelo cargo, para o qual foi aprovado em concurso pela primeira vez, aos 26 anos, o de juiz. Bom, então o jornal aqui sempre colocando aqui já um tom, né, para que chegue o conhecimento da elite no Senado, Parlamento, Poder Judiciário, a PGR, todo mundo, como é que o poder econômico está enxergando algumas questões relacionadas aos nomes. Agora, vocês percebam a diferença que foi nós termos conseguido impedir que o bolsonarismo seguisse no poder aqui no nosso país. Vocês conseguem imaginar que, nesse momento, quem poderia estar ocupando a cadeira, sendo indicado ali, seria alguém desse universo do bolsonarismo? De repente, a senhora Damares Alves, porque eu acho que ela é formada em Direito, ou alguns desses senadores aí, bolsonaristas, ou Torres lá, que é, enfim, no meio jurídico, né, o Ramagem, sei lá, a gente poderia aqui especular, o Girão, o senador Girão, ou o Gilson da Sanfona, porque o nonsense dessa gente, a falta de noção é incomensurável. O critério que foi colocado, né, para a escolha dos 2 nomes de Bolsonaro, francamente, nós estamos vendo o resultado que é a participação dessas criaturas à frente do Supremo Tribunal Federal. Hoje saiu uma coluna aqui muito interessante a respeito disso, tudo, né, aqui no Estadão, a coluna da Mônica Gugliano. Está escrito aqui no título, né? Políticos acham que Dino completará
Trinca dos infernos em meio à guerra do STF com o Senado. Classe política avalia que futuro ministro se alinhará a Moraes e Gilmar Mendes, enquanto Pacheco deve ampliar embate se propuser mandatos na corte. Então, gente, de fato, né, a chegada de Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal vai colocar ali um ministro absolutamente destemido, né? Alguém que deu mostras aí que não abaixa a cabeça para absolutamente nada. Para o Supremo Tribunal Federal será um ganho extraordinário, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político. Porque esse editorial do Globo que diz, olha, que ele não tenha decisões políticas, que ele não faça muita política, isso é uma coisa absolutamente impossível. Todos os cargos de poder são cargos que exercem uma atividade política, não uma política partidária, mas uma política na sociedade, uma política dentro da estrutura de poder. E dentro dessa estrutura, o ministro Flávio Dino, certamente ele tomará posições muito mais comprometidas, né, as posições, com a visão de mundo que o campo civilizatório, o campo progressista aqui no Brasil possui, né? Então, foi um ganho muito grande. A coluna de hoje à tarde que Dana Gabriela Oliveira Lima, do UOL, diz que Dino pode ser considerado suspeito sobre Bolsonaro, mas deve julgá-lo sobre o 8/1 e pandemia. Suspeição pode ser acionada em razão de declarações públicas, mas STF não costuma acolher pedido. E aí eu chamo a atenção de vocês para um comportamento do ministro Flávio Dino, né? Ele tem sido atacado por essa gente, por esses extremistas todos. E que, se tivesse um mínimo de inteligência, estariam fazendo as contas de quantos votos ele pode ter no Senado, porque ele vai passar na sabatina e vai se converter em ministro da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino, ele não entrou com ações contra nenhum desses detratores, o Gaia, o Nicolas Ferreira, o Girão, Magno Malte, enfim, nem que me conste aí algumas criaturas do clã Bolsonaro. Como ele não fez isso, provavelmente ele já estava imaginando que ele poderia ser um nome ventilado para ocupar o Supremo Tribunal Federal, então ele não tem concretamente nenhum impedimento ou suspeição para julgar essas criaturas quando eles chegarem às barras do tribunal lá no Supremo Tribunal Federal. Então, gente, se essa gente estava desesperada, agora eles terão muito mais motivos para ficarem mais desesperados ainda. Bom, o nome que não tem sido muito ventilado, mas ele é estratégico, é do senhor Gonê, né? Como a gente já comentou aqui algumas vezes, né? O que a gente pode esperar dessa indicação? Gente, é muito difícil. Algumas situações induzem ali que ele pode ser uma pessoa independente, e se ele for de fato independente, já será um ganho muito grande, porque isso fará com que ele haja dentro do que a Constituição determina. Mas ele é de uma instituição onde ele estava ali muito próximo da senhora Lindora Araújo e do senhor Augusto Aras, pessoas contra as quais certamente acontecerão algumas representações pelos incontáveis comportamentos que eles tiveram desfavoráveis à República, desfavoráveis à apuração. A senhora Lindora chegou a dar um parecer dizendo que a recomendação de não se usar máscaras, né, simplesmente que não era absurda, porque não havia comprovação científica que a máscara poderia ajudar alguém. Então, ela não só protegeu, né, não colocando para frente algumas ações, o senhor Augusto Aras também, mas eles represaram e fizeram reverter algumas situações absolutamente, coisas absolutamente irracionais, né? Então, o senhor Paulo Gonê é uma interrogação. A questão é a seguinte: se ele entrar para a Procuradoria-Geral da República e desagradar, dá para fazer alguma coisa? Não. Terá sido uma indicação ruim do presidente da República. E o presidente da República indicou uma pessoa com esse perfil por quê? Eu tenho dito aqui para vocês muitas vezes. Na medida que o presidente da República ele fica distanciado dos movimentos sociais, das entidades, das redes sociais, do próprio partido, e que ele acaba deixando de lado algumas considerações, ele pode ser induzido a tomar algumas atitudes absolutamente equivocadas. E aí tem um negócio, né, muito complicado. Antigamente,
o presidente da República, o presidente Lula, ele tinha ao seu redor quadros políticos muito experimentados, que funcionavam ali como espécies de conselheiros, né? Será que o presidente da República ele tem alguém hoje para ajudá-lo a ter algumas percepções da realidade? Vamos lembrar que estar no poder hoje é uma situação completamente diferente do que ter estado no poder em 2003 ou em 2010. Nós temos vários componentes, dentre eles as redes sociais que precisam ser sentidas, precisam ser monitoradas e precisam ser fomentadas para levar informação, levar politização. E algumas pessoas que às vezes estão no entorno do poder têm muito receio de dar palpite, de tentar dar algum tipo de posição, mas essas pessoas têm a responsabilidade, porque se apontam uma situação que está tentando evitar um erro, um confronto, um embate, uma perda, e o presidente ele não quer acolher aquele tipo de palpite ou aquele tipo de orientação, a pessoa que está naquela posição tem que pegar o boné e falar, olha, eu vou embora, tá? Não estou servindo para ajudar o senhor, não. Eu estou aqui para ajudar, o senhor tem que enxergar isso aqui. A sociedade está enxergando a situação desse modo, isso pode criar esse tipo de prejuízo que o senhor não está vendo. Se o senhor fizer isso, o senhor vai fazer besteira. Ah, não, mas eu quero fazer assim mesmo, a sua opinião não vale nada. Ah, não vale nada? Então tá bom, muito obrigado. Então eu vou tentar ajudar como puder, mas eu não tenho condição nenhuma de ficar do lado do senhor. Então tem situações aí, gente, que a gente não entende, mas dá para entender como é que funciona a relação de poder e dá para entender também como é que algumas pessoas que estão em postos chaves dentro do governo devem exercer um papel muito mais proativo do que meros passageiros de um avião que está sendo conduzido por um presidente da República, e a gente tem que considerar, né? É difícil você chegar para uma pessoa que foi vitoriosa em tantas eleições, que circulou por tantos lados, que debate por todos os cantos, que essa pessoa está errada em alguma coisa. É muito difícil, mas a gente tem o dever, né, de chamar a atenção, né, e as pessoas estão próximas também, muito mais ainda, né, porque senão, gente, a gente fica apenas como passageiros dessa história e abrindo muitas possibilidades para os insanos voltarem e nomearem pessoas para cargos estratégicos bem diferentes da figura do ministro Flávio Dino, por exemplo, né. Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, o que você acha dessa correlação de forças, né? Nos cabe torcer, mas nos cabe também fazer alguns apontamentos, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!